Boa tarde vocês, estamos começando mais um SR TV PB Notícias, aqui pela sua SR TV PB, sua web TV, em mais um lugar fora dos estúdios. Hoje estarei aqui entrevistando o Dr. Francisco de Paula Melo Aguiar, que já está aqui ao meu lado. Estamos sem as máscaras, mas estamos em um distanciamento considerável para a segurança e para manter também a inclusão de pessoas que têm problemas auditivos, onde podem, através da leitura labial, acompanhar o programa de hoje, que é muito importante e traz uma informação muito boa. Desde já, muito obrigado pela sua participação, sua primeira participação, e espero que não seja a última aqui em nosso programa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, companheiro. Como é que vai? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Vamos começar logo pela sua história. Sim. É bem longa, mas ele vai conseguir resumir, vai tentar resumir toda essa bagagem que ele tem. Onde nasceu o Francisco de Paula Melo Aguiar e de quem é filho, como foi a formação. Eu sou o filho primogênito do casal Sebastião José de Aguiar e Maria do Carmo Melo Aguiar. Lá em casa nós somos filhos do meu pai com minha mãe, 6 irmãos, 3 irmãs que morreram ainda criança e 3 do sexo masculino que se criaram. Um sou eu, o outro é o doutor José e o outro José Antônio. Agora eu ainda tenho mais 5 irmãos que são irmãos meus por parte de pai, porque meu pai, quando casou-se, tinha já Maria, Josefa, João, Luiz e Antônio. Destes, tem 3 vivos: Maria, Josefa e João. Antônio e Luiz já estão com Deus. E nasci na cidade de Sapé. Meu pai tinha um terreno lá em Sapé, e que a cidade de Santa Rita, Sapé, Pilar, São Miguel do Itaipu, sempre tem gente descendente destas famílias, que é da família Gomes de Melo, como da família Vieira de Aguiar. Cheguei em Santa Rita, ainda criança, quando ingressei no Liceu Paraibano para estudar o antigo ginasial, e em 1964, ainda menino, ingressando no 2º ano ginasial, procurei me dedicar ao magistério, fundando uma modesta escola na casa número 61 da rua Eurico Dutra, e que de lá para cá a gente vem procurando estudar e trabalhar e se manter. Daí teve a origem do Colégio Francisco Aguiar e da faculdade que aqui se encontra. Como profissional, nós fizemos o vestibular de pedagogia na UFPB, terminei o curso de pedagogia na turma pioneira de 1979, inclusive fui o orador geral da turma, e no final do ano de 1979, no dia 19 de dezembro, terminei o curso bacharel em Direito. Depois eu fiz complementações, como complementei o curso de Educação Física, a licenciatura em Filosofia, bacharelado em Teologia, fiz um mestrado e um doutorado na área de Ciência das Religiões, bem como fiz um mestrado e um doutorado em Psicanálise Clínica. Fiz outros cursos de especializações, dentre os quais Psicopedagogia, correto? E fiz o mestrado e o doutorado no exterior, na cidade de Assunção, na UPAP, em Educação, em Ciência da Educação. Fizemos o mestrado e o doutorado, cujos títulos foram revalidados aqui no Brasil pela Universidade Federal do Estado de Pernambuco, o mestrado, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que revalidou a minha tese de doutorado e meu título. Estamos aqui escrevendo, trabalhando na política.
fizemos parte também da política santarritense. Fui eleito vereador a primeira vez em 1972, com 20 anos de idade. Inclusive, fui ser o presidente da Câmara Municipal logo naquela legislatura de 1973 a 1976. Em 1976, fui reeleito vereador à Câmara Municipal de Santa Rita. E em 1980, tive a prorrogação do mandato. Foi o meu terceiro mandato, foi um mandato tampão, que foi determinação do regime militar. Todos os vereadores portadores de mandato tiveram um mandato tampão de 2 anos. Em 1982, eu ocupava o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Rita, tendo como presidente Aníbal Limeira. Em 1982, também disputei o mandato de prefeito de Santa Rita. Era o MDB 2, fiquei como o terceiro mais votado do meu partido. Em 1988, voltei à vida política e fui reeleito vereador de Santa Rita, presidente da Câmara e presidente da Assembleia Municipal Constituinte, cuja Assembleia elaborou a Lei Orgânica Municipal de Santa Rita, que se encontra ainda atualmente em vigor, salvo as modificações que foram patrocinadas pelos vereadores que vieram depois de nós outros. Estamos aqui à sua disposição. Muito bem, muito bem. Queremos principalmente hoje falar sobre a polêmica da data da comemoração da emancipação política da cidade de Santa Rita. Claro, a cidade merece comemorações, pode ser comemorada hoje, amanhã, depois e sempre. Porém, não podemos remeter o estudante ou aqueles que buscam a data real da emancipação política agora com sua palavra. Olha, preliminarmente, devemos fazer uma introdução antes de chegar na data da emancipação política. Olha, historicamente, nós sabemos que a história de Santa Rita, ela está intimamente ligada à conquista da Paraíba, isto ainda no século XVI. Depois que os portugueses triunfaram com o apoio dos Tabajaras sobre os Potiguaras, no dia 5 de agosto de 1585, o próximo passo foi justamente o de mandar edificar, que foi edificado, aquela cidade, que foi a cidade de Nossa Senhora das Neves, o ponto de partida. Esse título de Nossa Senhora das Neves, que é a atual João Pessoa, antiga Paraíba do Norte, era em homenagem ao Santo do Dia. Era uma tradição do padroado da Igreja Católica, do seu casamento entre a Igreja Católica e os reis portugueses, espanhóis e assim por diante. Depois disso, sofreu várias mudanças, como Filipé de Nossa Senhora das Neves, não é? Em homenagem ao rei Filipe II. Depois, João Pessoa foi Frederica, no período da ocupação holandesa no Nordeste. E Paraíba, uma palavra em tupi-guarani que significa rio de difícil navegação. A mudança do nome da capital para João Pessoa ocorreu depois da morte do presidente da província da Paraíba, em 1930, né, e vice-versa, tendo visto que ele tinha participado antes da chapa, a presidência da República de Getúlio Vargas, cuja chapa foi derrotada, e depois levou Getúlio Vargas ao poder com a Revolução de 1930. Mas tratando-se da evolução histórica, daquilo que a gente chama município de Santa Rita, em 1580 foi construído o primeiro forte da região litorânea da Paraíba, muito antes de ser fundada o atual estado da Paraíba e a sua capital. Não é isto? Foi construído o Mirante do Atalaia, na localidade de Forte Velho, que servia como ponto de observação dos portugueses para edificarem possíveis piratas franceses em busca do pau-brasil, que era muito grande a sua existência na nossa grande mata atlântica, o Brasil todo coberto, não é, uma vegetação muito grande. Paralelo a esta edificação, os portugueses também construíram o Engenho Real Tibiri,
nas proximidades de onde hoje fica os bairros de Várzea Nova e da fábrica Tibiri. Era um engenho de alta tecnologia para a época, movido a água, o que nos credencia dizer que para a construção deste engenho vieram artífices e pessoas de alto conhecimento da Europa para edificá-lo aqui, o nosso primeiro engenho na Paraíba, em terra de Santa Rita, numa localidade onde chamamos de Fábrica Tibiri, nas suas aproximações, não onde foi a fábrica, mas ali é onde está a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que durante muito tempo o povo chama, na beira da linha, de Igreja de São Sebastião, embora seja a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que pertenceu a Estevão José Carneiro da Cunha. Muito bem. Era um engenho de alta tecnologia, como já disse. Então podemos afirmar, então, que além de ser o segundo núcleo de povoamento mais antigo da Paraíba, primeiro núcleo de povoamento, a atual João Pessoa, e o segundo, Santa Rita, correto? É também pioneira na questão da segurança e da economia, porque aqui no município de Santa Rita, nós vamos encontrar vários postos de segurança, ora, inclusive aqui nessa localidade que o povo chama Batalha, que chama Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tudo aquilo ali eram barreiras de segurança. No atual município de Bahia também tinha uma barreira, era uma barreira policial e assim por diante, correto? Então, tendo chegado a quase 30 engenhos sendo construídos dentro das terras da Várzea do Paraíba, então pertencente ao atual município de Santa Rita, perdendo apenas para Pernambuco, aqui no Nordeste, entendido? Em quantidade de engenhos. Ainda em questão de economia, foi a primeira cidade, Santa Rita, paraibana, a receber a instalação de uma grande fábrica, que foi justamente a fábrica de tecido, a Companhia de Tecido Paraibana, inaugurada possivelmente em 1892, onde hoje fica a atual Praça do Povo, ali nas imediações do Casarão, onde funcionava até pouco tempo a Secretaria da Educação. É bom lembrar que esta fábrica Tibiri iniciou as suas atividades com 260 empregos diretos. Criou a Vila Operária, que ali ainda se encontra muitas casas do mesmo jeito da construção original, e atraiu gente de todas as cidades dos estados vizinhos em busca de emprego, contribuindo assim para o crescimento da cidade e o surgimento dos bairros que nós conhecemos futuramente. Inicialmente, se iniciou aqui a construção do bairro Popular. O bairro Popular, na atual Rua da Linha, na atual Rua, que é a Doutor Pedrosa, na atual Rua José Paulino Cavalcante. Antes de chegar aqui a Companhia de Tecido, a Companhia da Casa Popular, no governo de Eurico Dutra, para construir as 50 casas que deram origem ao nome, já existiam casas, em sua grande maioria, construídas de taipa e coberta de palha nessa localidade, que era na maioria pessoas que trabalhavam na fábrica Tibiri, que não conseguiram ficar morando lá no casario da Vila Operária. Então, vem da origem aí. Como também vão surgir daí o bairro do Cercado, que até pouco tempo era conhecido assim, mas não no governo do prefeito Antônio Teixeira, nos anos de 1973, mudou o nome para Bairro da Liberdade, não é? Que é a antiga Rua do Cercado, dentre outros bairros. Então, o primeiro nome do lugarejo, deste lugarejo, chamou-se de Cumbi. Cumbi, que é uma palavra do dialeto banto, né, da Angola, que significa pequeno povoado ou povoado distante. O nome Santa Rita, em 1585, ainda não era um nome conhecido entre nós. Então, com a construção do segundo engenho na Várzea do Paraíba, o Cumbi, vem se denominar o nome da
aquilo que a gente chama hoje de Santa Rita, embora que o Cumbo esteja do outro lado do rio, que depois transformou-se em usina Santa Rita, que está ali nos escombros. Correto? Então, este engenho depois foi comprado, o seu proprietário tinha uma devoção a Santa Rita de Cássia, possivelmente teria sido o caso da mudança do nome para a usina Santa Rita, ainda no século XVIII para o século XIX, quando a santa nem havia sido ainda canonizada. Santa Rita, em 1771, começou com a pequena capela, onde está hoje o santuário, que com o passar do tempo os sacerdotes vieram modificando, principalmente o grande reformador dela foi o Monsenhor Melibeu, que procurou dar a estrutura. Monsenhor Rafael de Barros terminou de construir a sua torre e deixou aquele santuário com a estrutura que hoje, com as reformas que passaram recentemente, é aquele exponencial templo cristão e marco da primeira casa a ser construída no entorno daquilo que é o centro da cidade, o espelho da cidade, o espelho da nossa historicidade. Depois nós vamos encontrar uma Santa Rita em 1850, nós vamos encontrar a Igreja da Conceição sendo edificada, a própria Igreja do Rosário vai aparecer e 5 outras casas que estão descritos nos artigos que eu tenho publicado em capítulos de livro, inclusive do meu livro Santa Rita, Sua História e Sua Gente, que já está em 2ª edição, né, com registro na Biblioteca Nacional e assim por diante. De modo que em 1776, os capuchinhos, possivelmente, vindos da Bahia, construíram na praça central da cidade, que se chamou durante muito tempo Praça da Matriz, depois Praça Dom Pedro II, e até chegar a ser denominada de Praça Getúlio Vargas. Era uma igreja para a elite branca, propriamente dito. Em 1851, Aloysio Silva mandou construir com recursos próprios, não é, a Irmandade dos Pardos, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é dos pardos ou dos pretos livres, não é? No lugar onde está o atual grupo escolar João Úrsulo, foi derrubada a igreja dos pretos, que foi construída em sua homenagem à igreja de Nossa Senhora do Rosário, sendo trocado o lugar no governo de Flávio Maroja Filho em 1937. Flávio Maroja Filho derrubou a igreja do Rosário e fez a troca, a permuta pelo lugar ali na PB 04, aqui nas mediações entre a linha do trem e a BR-230, tem ali uma igreja que não é a igreja original. Foi apenas uma permuta, uma negociata feita com a comunidade católica. Correto? Então, Santa Rita passou pela condição de engenho primeiro, o engenho Tibiri, depois o engenho Cumbi e tantos outros que por aqui foram sendo construídos. Depois por vila e por último por freguesia. A paróquia, antes, mais antiga do que Santa Rita, era a freguesia de Nossa Senhora do Livramento, que também mudou o nome para Gargaú, que também mudou o nome para Tabajara e depois voltou de novo a se chamar Livramento, que nós conhecemos hoje. Lá tem a freguesia e o distrito honrado de Nossa Senhora do Livramento. Porém, chegamos à condição de emancipação política. Santa Rita pertencia justamente, era subordinado ao município da Paraíba, atual João Pessoa. E em 19 de março de 1890, um ano, portanto, após a proclamação da República, o distrito de Santa Rita foi criado com a denominação apenas de Santa Rita, pela lei provincial número 2, de 20 de fevereiro de 1839, subordinado ao município de João Pessoa. É bom lembrar que Santa Rita foi distrito
quando ainda não tinha freguesia. A freguesia era daqui de João Pessoa, Santa Rita pertencia a João Pessoa, tinha a capela, mas não tinha freguesia, e tínhamos a freguesia de Nossa Senhora do Livramento. Posteriormente, Santa Rita teve a sua freguesia, correto? Mas como se diz, elevada à categoria de vila, com a denominação de Santa Rita, pelo decreto número 10, de 19 de março de 1890, desmembrando o território do município de Santa Rita, da capital. Este município foi instalado no dia 29 de março de 1890. A vila é extinta posteriormente, que as confusões políticas aqui dentro sempre existiram, não é? E que se deve muito à instalação, à fundação e instalação deste município, ao senhor de engenho Antônio Cordeiro Gomes de Melo, que era o dono do engenho Capelinha, e que isso vem se comprovar com a notícia, quando Santa Rita teve a declaração de que tinha se passado ser cidade, não é isto? O povo aqui teve muito regozijo. E esse regozijo não consta outros nomes, apesar de existirem possivelmente opositores. É bom se lembrar de que na edição da Gazeta da Paraíba, que era o jornal que servia como jornal oficial do governo Venâncio Neiva, os venancistas, na edição de 19 de março de 1890, na página 2, está lá publicado: novo município, consta que as freguesias de Santa Rita e Livramento foram reunidas, constituindo um município, tendo por sede Santa Rita, que foi elevada à categoria de vila. No dia seguinte, na edição seguinte, do dia 21 de março de 1890, na página 1, está publicado lá. O que é que está publicado lá? Está publicado o decreto. O decreto transformando o nosso povoado no atual município de Santa Rita. Não é história da carochinha, não consta de que antes do dia 19 tenha havido qualquer movimento que viesse substituir esta data histórica. Então, nós que fazemos parte da história desta cidade, devemos respeitar o fato histórico, não obstante que alguém tenha escrito diferente nos seus livros publicados, não é? Eu mesmo já encontrei vários escritos de 1936, por exemplo. Tem aqui em Santa Rita a publicação única de um almanaque que fala, que foi publicado sem pesquisa, possivelmente, dizendo que tinha sido em outra data, mas não é. O próprio IBGE, só é acessar o IBGE, a página do IBGE, https://cidades.ibge.gov.br/Brasil/Paraíba/Santa Rita histórico. Lá está o IBGE dizendo: Santa Rita passou pela condição de engenho, vila, freguesia, paróquia e finalmente foi emancipada em 19 de março de 1890, um ano após a proclamação da República. Muito bem, parabenizo a belíssima introdução, deixou os pingos, né, nos is. Então, conhecemos a história passo a passo de Santa Rita até chegar à emancipação. Agora vem duas perguntas. De onde saiu esse 9? Claro, repito, a pessoa pode comemorar 9, 10, 11, 12. A cidade merece, porém, não pode remeter a data para o dia 9, quando foi no dia 19 a data real. O que acontece, doutor,
Nas provas, se tiver uma prova, um concurso dentro da cidade de Santa Rita, e de repente a pessoa colocar 19 de março, a data, então, da emancipação política. O que pode acontecer com esse participante de um concurso? Olha, legalmente falando, a pessoa prejudicada com a resposta dizendo que é 9 de março e não 19, pode requerer a anulação do concurso e incluir nele a informação correta, que é o decreto número 10, que está publicado e dele ninguém pode retirar, não é? Sobre a edição 543, que se encontra no Instituto Histórico e Geográfico, se encontra também digitalizado na UFPB, se encontra publicado, e a sua digitalização também, na Biblioteca Nacional do Brasil, e contra fatos não se tem argumento. Então alguém prejudicado pode requerer judicialmente a revisão de sua prova, contestando essa verdade que não é 9, correto? A resposta verdadeira é 19. E foi baseado nisso que os vereadores constituintes de Santa Rita, de 1989 a 1990, construíram a Lei Orgânica Municipal, que ainda está em vigor, e que a trote de caixa foi modificada a data de 19 para 9, sem ter nenhum respaldo legal. Vejamos, por exemplo, a Lei Orgânica Municipal de Santa Rita foi promulgada no dia 5 de abril de 1990. Quando você pega a Lei Orgânica de Santa Rita, você vai pegar justamente na Lei Orgânica, você vai encontrar na Lei Orgânica, né, na Lei Orgânica original, não na modificada, certo? Você vai encontrar que está lá escrito peremptoriamente, parágrafo 3º do artigo 4º das disposições gerais. O dia 19 de março de cada ano é feriado municipal, em homenagem ao dia da emancipação política e administrativa do município, ato histórico ocorrido em 19 de março de 1890. Então, é ilação dizer que teve uma reunião com união de freguesias e tal, tudo muito bem, para se constituir o município, e que isso não é um ato histórico. O ato histórico que caracteriza a emancipação política de Santa Rita é o ato formal, legal, assinado pelo primeiro mandatário do Estado, o presidente Venâncio Augusto Neiva, que foi publicado no Diário Oficial, não no Diário Oficial, que não existia Diário Oficial na época, mas publicado no jornal que fazia-se publicar os atos do governo, na edição número 543, no dia 19 do dia 21 de março de 1890. Tínhamos esses atrasos porque não era fácil publicar um jornal. Tínhamos linotipo, era tudo letrinha por letrinha para se constituir. O ato foi publicado, foi assinado, né, pelo governo no dia 19 de março, e em 21 de março é que a Gazeta da Paraíba, que era o jornal que servia ao governo de Venâncio Neiva. Pois é, que nos dias atuais, para que vocês entendam, até em última hora o jornal, quando está sendo impresso, ele pode ser inserido uma nova notícia. Sim. Só que antes não, era letra por letra, logotipo. Sim. Que era feito. A data é clara. Isso é pegar e copiar a folha número 1 da edição número 543, da página 1, da edição de 21 de março de 1890, vai encontrar lá o jornal dizendo, certo, na edição 543, dizendo da fundação do município de Santa Rita, e com a data, qual a data? Com a data de justamente 19 de março. Eu não sei de onde tiraram essa ideia de querer, não é,
transformar um 0 no número 1. Deve ter aí forças ocultas, não é verdade? O jornal fez questão, apesar de ter sido publicado dias após, mas fez questão, e sempre faziam questão os editores, Sim. de colocar a data, já que chegava em atraso, para que as pessoas soubessem que aquela notícia, ou aquele decreto, ou qualquer ato acontecido, teria a data exata de quando ocorreu. Que você vai encontrar na edição do dia 30 de abril, os telegramas do doutor de Francisco Pinto Pessoa, que era o então intendente da capital, que veio aqui instalar o município, representando ele e o próprio governador Venâncio Neiva, que não veio, não é? E vai encontrar, não é, Antônio Gomes Cordeiro de Melo, também mandando um telegrama para o governo do estado, dizendo: cidadão governador, com o município da Nova Vila de Santa Rita, congratulamo-nos convosco pela instalação da vila e posse da respectiva intendência. O presidente da intendência de Santa Rita, Antônio Gomes Cordeiro de Melo, e assim por diante. Você vai encontrar na edição de 1º de abril, esse foi do dia 30, na edição de 1º de abril daquele ano de 1890, você vai encontrar no discurso de Antônio Gomes Cordeiro de Melo. Eis o discurso na íntegra. Está publicado no dia 1º de março, de abril de 1890, página 1. Cidadãos, tendo sido pelo decreto número 10, de 19 de março do corrente ano, elevada à categoria de vila esta florescente povoação de Santa Rita, constituindo um município com a freguesia de Nossa Senhora do Livramento, houve por bem o inclito cidadão governador deste estado nomear-me presidente da intendência municipal da mesma vila, tendo por dignos companheiros os ilustres cidadãos Major Bento da Costa Vilar e o professor jubilado Amaro Gomes Ferraz, confiando antes na eficaz cooperação dos meus distintos companheiros do que mesmo nas minhas débeis forças, aceitei reconhecido o honroso encargo, com o fim de nele prestar meus serviços em prol da autonomia e engrandecimento deste município, convocando ao mesmo tempo no acanhado círculo de minhas atribuições para o crédito e consolidação da nova e auspiciosa instituição republicana, da qual me confesso verdadeiro sectário, instalada esta intendência. Resta-me congratular-me com todos os nossos concidadãos por tão feliz acontecimento, motivando a segurança de que todos, sem distinção, concorrerão na razão de suas forças para o progresso e engrandecimento deste rico município. Está instalada a Intendência Municipal da Vila de Santa Rita. Viva a República dos Estados Unidos do Brasil, viva o generalíssimo chefe do Poder Executivo, viva o governador deste estado, viva a vila, o município de Santa Rita e seus habitantes. Antônio Gomes Cordeiro de Melo. Isso está publicado na Gazeta da Paraíba em 1 de abril de 1890, página 1. Então, é ilação dizer, copiar o discurso de Antônio Cordeiro Gomes de Melo nos livros, como a maioria, muitos os pesquisadores de nossa terra, em seus livros, tira a data de 19 e bota 9, induzindo a Câmara Municipal irresponsavelmente e quem tiver de plantão na prefeitura como prefeito, a mudar a história da cidade e a data, levando mais de 140 mil habitantes a erro grosso, dizendo que a data da fundação do município é o dia 9. E continua
E continua. Lá não estava Francisco de Souza, o coronel Francisco de Souza, que é tão falado e que realmente é uma pessoa muito importante do nosso município, que depois ele vai ser prefeito de Santa Rita e tal, tudo muito bem. Mas não se consta nem da ata e nem dos discursos a presença deste senhor de engenho. Se encontra a presença do senhor de engenho, Antônio Gomes Cordeiro de Melo, que vem sendo esquecido e jogado de lado a sua grande importância para a emancipação política do município. Na instalação do município, consta a presença do padre Manuel Gervásio, né, Ferreira, o padre Ferreira. Este homem foi muito importante para o município de Santa Rita. Este homem chegou aqui ordenado padre em 1874. Isso é ler a história da negritude da Paraíba, que tem teses e livros publicados aí à vontade, que vai encontrá-lo ele celebrando missas em Santa Rita, ele casando e batizando negros no engenho Capelinha de Antônio Cordeiro Gomes de Melo, ao lado da usina Santana, e vai encontrar também ele celebrando e casando gente na igreja do Rosário, que é onde isso era frequentado, ali onde está o Grupo João Russo, isso era frequentado os negros, os livres, ficavam na matriz, a elite, e o povo que fosse livre, descendente de negro, ia para a igreja da Conceição, para os comerciantes. Então vamos ver o que é que está publicado no dia 1º de abril de 1890, também na página 1, o discurso, o segundo e último discurso. Só teve esses dois discursos na instalação do município. Não é como o povo tem copiado e transcrito erradamente em dissertação de mestrado, em tese de doutorado, em monografias, dizendo que Santa Rita é o dia 9 de março de 1890, sua emancipação. Vamos ouvir a voz do padre Manuel Gervásio Ferreira, o discurso dele na instalação do município. Cidadãos, não está no poder do homem sufocar as emoções do entusiasmo. O mais frio indiferentismo não deve gerar esta lava abrasadora que o patriotismo faz brotar do coração. Há um tipo inalterável que assinala as expressões. Há um termômetro moral que gradua estes votos, que só a vontade tem o direito de embelecer e que não é possível desmentir nem atraiçoar. A linguagem do reconhecimento nunca deve ser degradada pelas paixões. E quando a presença de um benefício estimula a gratidão, é impossível, cidadãos, reprimir a veemência com a sensibilidade, com que a sensibilidade se explica. A monarquia brasileira havia tocado a borda do abismo em que se tem sumido muitas outras. E batida da tempestade, sacudida pelo furacão da cólera divina, viu repentinamente parar em meio da rotação o carro da sua glória e, devorada de angústias, bebeu o cálice da ira celeste que deveria trazer-lhe a morte. Marcava então a ampulheta do tempo o dia 15 de novembro de 1889. Um punhado de patriotas brasileiros, cultores da liberdade, enfastiados de tanta mistificação, deitam por terra a carcomida dinastia e hasteiam a república na terra de Santa Cruz, proclamando a igualdade dos homens, tendo por base a ordem e o progresso. É justo, cidadãos, o nosso entusiasmo no dia de hoje, dia memorável, dia em que se acaba de lavrar a carta da nossa emancipação com a elevação desta freguesia e a dar de Nossa Senhora do Livramento à categoria de município. Salve o município de Santa Rita,
Cairão por terra os grilhões que nos prendiam ao velho município da capital, cujas disposições de lei jamais poderão imprimir em nossa vida o sentimento da nossa dignidade. Hoje, que somos um povo a quem foi dada autonomia própria, devemos constituir como um só homem para dar todo o desenvolvimento à força produtiva desta terra, a fim de mostrarmos que tínhamos direito à nossa independência. É uma realidade para nós o progresso prometido pelo governo provisório dos Estados Unidos do Brasil, o qual progresso a nós chegou por mão do digno governador do estado da Paraíba, cidadão Venâncio Neiva, assinando a 19 do mês corrente o decreto de nossa municipalidade. Portanto, cidadãos, rendamos um pleito de gratidão a esses lendários da pátria livre, da pátria unida. E vós, cidadãos intendentes, inspirando-vos nas palavras ordem e progresso, estudai as necessidades desta terra, que também é vossa, para por meio de leis aptas, dar-lhe vida, aproveitando a uberdade do seu solo e incutindo em seus filhos o amor ao trabalho, único incremento de nossa prosperidade. Para vós, cidadãos, convergem todas as nossas vistas. Vós sois o depositário de nosso futuro. Fazei próspero para a glória desta cidade, para a honra de vossos nomes e utilidade nossa. Vivam os Estados Unidos do Brasil. Vivam os membros do governo provisório. Viva o cidadão governador do estado da Paraíba. Viva o município de Santa Rita. Vivam os cidadãos intendentes. Fecha aspas. Gazeta da Paraíba, 1 de 4 de 1890, página 1, Padre Ferreira, em seu discurso. Então a data é 19 de março de 1890. A história sobre o 9, quem tem seus argumentos é porque não conhece o fato histórico, nem o fato legal, nem se deu o trabalho de ler e copiar o que está publicado naquela edição da Gazeta da Paraíba. Muito bem, e ponto final. Pode-se corrigir o erro e é necessário corrigir esse erro feito por nossos legisladores, agora a mudança então da data também na lei orgânica, e o prefeito também deve se impor e colocar, não remeter a população ao erro, corrigindo isso. Errar é humano. Eu já errei, então as erratas já devem ser publicadas, colocando a data atual. Estamos terminando nosso programa, já disse que é um convite duplo, né? Teremos Dr. Francisco de Paula Melo Aguiar mais uma vez aqui, e deixe suas considerações finais, doutor. Eu agradeço a quem está nos ouvindo e agradeço a sua bondade em querer nos ouvir e publicar não argumentos, não hipóteses. Hipóteses precisam de serem comprovadas. Quem diz que é 9 de março de 1890, a data da emancipação política de Santa Rita, está usando hipóteses. Hipóteses sem fundamentação, sem referencial, não pode se transformar nem em teoria. Então o fato histórico existe. 19 de março de 1890, existe a documentação aqui trazida para o conhecimento público. Em Santa Rita já teve as leis. A lei orgânica determinou o que está lá em 1990. Não foi invenção minha nem dos vereadores constituintes. O próprio historiador Marcos Odilon, nos seus discursos e nas suas publicações, mencionou e comprovou através do que nós estávamos
fazendo chegar ao conhecimento do povo, não é invenção minha, é história. História não se muda. História não se muda. Se a Câmara Municipal e o prefeito atual modificou a legislação, as leis anteriores, para impor 9 e não 19, então cabe a ele continuar levando o povo a esse ledo engano, e o povo não pode continuar assim. Tem duas maneiras. A Câmara Municipal pode voltar à data originária da Lei Orgânica de 1990. O prefeito pode mandar a lei, um projeto de lei revogando a data e botando a data que o é, ou então qualquer cidadão santarritense entrar com a interpelação judicial pedindo à Câmara Municipal e ao prefeito municipal para provar com que fundamento ele transforma 19 em 9. E a justiça pode mandar corrigir sem problema nenhum, o que seria, no meu entendimento, uma lerda e ignorância do fato histórico. Então, muito obrigado a quem está me ouvindo, muito obrigado aos senhores pesquisadores, historiadores, professores de todas as áreas de Santa Rita, mas eu não poderia ficar calado, que não é próprio do meu comportamento ficar calado diante de injustiça e de fatos que nunca aconteceram. 9 de março de 1890 teve a vitória de Pirro, de quem diz que é 9 de março. Muito obrigado. Muito bem, então encerramos hoje dessa forma que o SRTV-PB Notícias. Espero que tenham gostado. Todas as 17 horas, de segunda a sexta, aqui pela SRTV-PB, sua web TV. Até mais e até a próxima.